Olá, quarto ano, boa tarde. Que vocês possam ser abençoados cada dia mais, certo? E iluminados e protegendo pelo aquele Todo-Poderoso, que está sempre conosco. Amém? Então, hoje eu quero trabalhar com vocês Ciências, a página 34. Então, os oceanos, eles pedem socorro. Então, na página 34, abram aí para que possamos estudar um pouco. Então, nós sabemos que a pesca excessiva, sem controle, certos oceanos de todo o mundo, ele tem provocado um grave desequilíbrio ambiental nos ecossistemas marinhos. Então, alguns exemplos desses seres que sofrem com essas ações são o bacalhau, o atum e o tubarão. A pesca descontrolada dessa população está reduzindo drasticamente o número de seres vivos nos oceanos, colocando em risco de extinção, de acabar, de não se ter mais a espécie. Além disso, a redução da ocorrência desses peixes nos oceanos faz com que a população das espécies que são de alimentos aumentem. Então, enquanto a população que são predadores diminuam. Então, esse desequilíbrio ele pode causar grandes mudanças no ecossistema marinho, afetando todos os seres vivos que habitam na região. O exemplo desse desequilíbrio ambiental nos oceanos foi a pesca excessiva de anchovas, que é um peixe de água salgada, certo? E sardinhas, que ocorreram em 1970 na costa, certo? Da Marmilha, um país africano. As anchovas e sardinha alimentavam-se de algas microscópicas, entre outros seres vivos. Com a diminuição desses peixes, as melusas, certo? Que se alimentam de sardinhas, elas começaram a desaparecer. Se as sardinhas desaparecerem, então as merluzas, que se alimentam da sardinha, também começou a desaparecer, tendo aí um drástico desequilíbrio, certo? Então começaram a desaparecerem as populações de pinguins africanos e das aves alcatraz de cabo, que se alimentam de anchovas e de sardinha, também foram afetados, certo? Um verdadeiro desastre ambiental, porque se um depende do outro, então está sendo em extinção aquela espécie, a outra também vai sofrer. Então, virou aí a página. Na página 35, de acordo com o texto, responda as questões propostas. Quais são as consequências da pesca excessiva dos oceanos? A gente sabe que a pesca excessiva ela causa um desequilíbrio ambiental, com graves mudanças no ecossistema, certo? Marinhos, e pode levar algumas espécies de peixe à extinção. Então, considerando o exemplo do desequilíbrio ambiental citado no texto, elabore uma teia alimentar com os seres vivos mencionados, respeitando as informações fornecidas no texto. Então, a gente sabe que teve aí as algas microscópicas, depois tiveram as anchovas e as sardinhas. Das anchovas, quem se alimentava dela era quem? O alcatraz do cabo e os pinguins africanos. E das sardinhas, os merluzas. Certo? Que atitudes podemos adotar em nosso dia a dia para contribuir com a redução da pesca excessiva dos oceanos? Aí você vai dizer que a atitude poderia ser feita para isso. Esse aprender a divertir tem que fazer coletivo. Nós não iremos fazer esse não, tá certo? Porque vai precisar de várias pessoas, de barbante, de alguns materiais. Então vamos lá. Na página 36, observa a representação de uma teia alimentar aquática. Caracteriza uma teia alimentar. A gente sabe que uma teia alimentar ela é o entrelaçamento de diversas cadeias, como eu já havia falado na videoaula anterior. Pois um mesmo ser vivo pode servir de alimento para outros vários seres vivos. Classifica os seres vivos dessa teia alimentar em produtores e consumidores. Aí nós temos os produtores, são quem? São as algas. E os consumidores, nós temos as larvas de mosquito, girino, barata d'água e o guaru. Identifique pelo menos 3 cadeias alimentares formadas pelos seres vivos que compõem essa teia alimentar. Você vai fazer aí pelo menos 3.
Eu vou citar um aqui. Nós tínhamos restos de seres vivos